Aí o que aconteceu? Isso aí é uma coisa que realmente é inédito no mundo, quer dizer, você vai entender o que eu vou explicar. Aí a primeira outra curva era para a direita, no lago, a roda traseira direita é que saiu, então correu tudo bem. O sol, tudo bem também, que era para a direita, roda, sem uma roda, porque ele tinha chassi, não, ele não tentou. Aí quando eu fui ver o freio na descida do sargento, não existia tábua. Aí eu dei 3 cavalos de pau, subi num barranco, aí que eu vi que eu estava em 3 rodas. Aí eu fui arrastando, voei do barranco no asfalto, fui arrastando, saía fogo para todo lado, porque era o eixo arrastando no chão. E quando eu fui cruzar a pista, que eu queria, porque eu achei que eu tinha uma volta e meia na frente, 10 minutos, eu ia conseguir, era só receber a bandeirada. O povo tinha invadido a pista, não dava para mim passar, eu estava a 30 km por hora, mas não dava para mim, não tinha freio. E eu fazia com a mão para sair da frente. Aí a imagem também. E, por infelicidade, eu perdi essa corrida por 2 segundos. Nossa, ou seja, nem os 3 cavalos de pau, nem o barranco, quase que ainda levou. Mas nós chegamos em segundo lugar com o outro carro. Sim. Entende? Mas nós iríamos primeiro e segundo. E foi uma barbaridade, porque essa corrida, o Beard deve lembrar, quando você pergunta para ele, foi muita neblina. E o Beard era um artista na neblina. Eu sei que eu para acompanhar o homem na neblina, eu tinha que me virar. Mas eu me virei também. Eu fui seguindo ele e nós ganhamos essa corrida, porque nós estávamos correndo contra carros muito mais fortes, JK e outros. Mas foi uma... Como dizia o Chico Landi, né? Carreiras são carreiras. É verdade. E com uma história interessantíssima, né? Com relação a andar com 3 rodas Interlagos, uma coisa que não dá nem para acreditar. Nem eu acredito. Agora, tem umas informações interessantes, até de bastidores, que a gente pesquisa. O nosso Beard Clemente também sempre traz as informações para nós. Dizendo aqui que o Sérgio Cabeleira, lembra do Sérgio Cabeleira? É, muito amigo meu. Que com o dinamômetro dizia que era a subida em Pinheiros. Diz que tinha um escapamento chamado Papo de Anjo, um lubrificante, era exagerado, que ia no câmbio, sincronizado não funcionava mais. A embreagem envenenada, para o pedal ficar mais macio. Filtro de ar seco eliminava o barulho do carburador. A forração de betume fazia o DKV parecer uma Mercedes. E aí vai a descrição toda do carro. Como é que é essa história aí? Desse carro é interessante também, que o que você fazia, que artifício que você usava no sentido de melhorar, de desenvolver, então? Eu acho que dom é aquilo que a gente herda de Deus, né? E eu sempre tive um dom de mecânica, desde pequeno, desde menino, desde a bicicleta. E o Sérgio Cabeleira também era um outro superdotado em dons de mecânica. E nós fazíamos um bastidor da equipe de fábrica, mais ou menos, entende? Fazíamos desenvolvimentos paralelos e como não tinha dinamômetro, a gente estabeleceu um lugar que a gente cronometrava, vamos dizer, as mudanças que a gente fazia para aperfeiçoar o motor, tudo isso, a gente cronometrava naquela distância quanto o carro acelerava. Então isso aí era verdade, a gente usava uma subida que tinha ali em Pinheiros, para fazer essas medições, né? O resto é fantasia do Beard aí. Dinamômetro vivo, né? Estamos com uma imagem... Papo de Anjo é que tinha um papo assim, tem um escapamento. Escapamento Papo de Anjo, e apelidaram que esse papo era Papo de Anjo, entendeu? Mas não era Papo de Anjo. E o pedal da embreagem? O pedal da embreagem era... Para ficar macio. Ficar mais macio. Agora o câmbio é o seguinte, tinha um negócio chamado molicote, e tinha lubrificante. Eu queria que o cara ficasse livre as rodas, você entende? E o câmbio também. E tinha um modelo do molicote que chamava Rapide. Era tão rapide que não deixava o sincronizador funcionar. Então, não engatava nenhuma marcha. Ficava tão bom que o sincronizador não funcionava. Ficou ruim. Estamos vendo uma imagem também na Fazenda Chimbó do Rino Malzone. Todo mundo aí nessa foto, viu, Marinho? Eu não sei isso aí você está vendo a foto. Inclusive, o Cabeleira também está na foto, né? Tá, não só o Cabeleira, como estão muitos amigos meus. Isso aí tem uma repercussão muito interna para mim, muito forte, porque aí foi o Rino Malzone que atendeu um apelo, que começou a fazer o Malzone DKV.
E esse primeiro carro foi feito nessa fazenda, era um martelinho, entendeu? E aí tem muita gente importante, vamos dizer, para mim pessoalmente, para a indústria, para o desenvolvimento do esporte, para o automobilismo, para muita coisa, sabe? Isso aí é onde nasceu, daí nasceu o Malzone, já vamos dizer, outra, que eu me tornei sócio do Rino Malzone, a gente fez uma fábrica, depois foi vendida a minha parte, mas foi onde nasceu a Puma. Sim, a Puma do Brasil. E o Malzone a gente correu também, com feito no martelinho, ganhamos algumas corridas, e o Malzone de fibra, que na realidade a gente conseguiu enfrentar carros muito complicados, sabe? E o Malzone até hoje, o Genaro Malzone mora no meu coração, é uma pessoa que, vamos dizer, atendeu um apelo do Brasil, entendeu? Que era, vamos dizer, fazer os GTs aqui. Aliás, ele era descendente de italiano e com a ajuda do Anísio Campos, na parte toda de design, né? Até o Bird ajudou no design desse primeiro aqui, porque ele foi lá, ele não lembra, mas ele foi lá, o teto do carro era inclinado e ele falou, não, tá muito feio isso aqui, vamos abaixar. Tinha também, são os momentos, né, importantes da história do automobilismo brasileiro. E com relação ao Sérgio Cabeleira, tem mais uma imagem, eu vou pedir aqui até a imagem que está de costas, falando com o Bird também, para a gente mostrar mais uma imagem, tá aí também, uma imagem do Sérgio Cabeleira. Sérgio Cabeleira era um gênio da mecânica, um gênio de poeta, totalmente poeta, mas poeta dedicado à mecânica, entendeu? Então ele é um cara que o dinheiro, nada tinha valor para ele. O negócio dele ele tinha uma garagem na casa dele, é onde ele mexia. Que fantástico. Né? E aliás, eu fico muito triste, porque muito pouca coisa se fala hoje no automobilismo do Sérgio Cabeleira. E ele foi um dos grandes defensores do desenvolvimento do automobilismo no Brasil. Explica um pouquinho sobre essa imagem aí. O Bird que nos lembrou que o Jorge, a gente tinha uma tabuleta de tempo e para que outras equipes não pegassem o nosso tempo. Que imagem é? O Bird que nos lembrou que o Jorge, a gente tinha uma tabuleta de tempo e para que outras equipes não pegassem o nosso tempo. Os números em japonês. Os números em japonês. Então vocês, quer dizer, amplificaram e melhoraram a invenção da placa de boxe. Quer dizer, além de ter sido inventada lá pelo alemão Neubauer, lá nos anos 20, 30, vocês chegaram aqui e ainda melhorou era em japonês para ninguém pegar a informação. É essa imagem aí. É essa imagem. É muito interessante. É coisa do Bird. E o Bird sabe como é que é. Porto Alegre, viu essa imagem, essa foto. É em Porto Alegre? Flávio Delmese, Cacaio, enfim. Tem várias imagens aí importantes dessa época. Eu queria que você falasse também, porque é uma coisa interessante quando se fala de motor no Brasil, desse motor de 108 CV, um câmbio envenenado, um torque absurdo. Tinha muita coisa aí nesse carro, na DKV, com relação a aquilo que se podia tirar do motor. Muito se falava do limite que o DKV pudesse atingir, mas você e seus companheiros também tiraram muito desse limite. Como é que era esse desenvolvimento do motor, que a gente está vendo a imagem, mas o que passava, primeiramente, até num certo limite de peças, num certo limite de tecnologia, e com a dificuldade que eu já falei, você citou muito bem várias vezes, da questão dos pilotos que tinham equipamento, até considerado superior. Como é que se fazia esse desenvolvimento de motor? Que eu acho que os amantes da mecânica e do automobilismo, na verdade, eles ficam sempre ávidos por essa história. Tanta gente que ama ainda o DKV e que tem essa história com eles. Na realidade, nós tivemos um desenvolvimento aqui no Brasil, que me orgulho muito, não por mim, mas o Jorge Lete, pelo Otto Kuttner, pelo pai do Jean Balder, o Dr. Balder, né? No departamento de competições da Wehrmacht, houve uma união muito grande nessa época. E na Alemanha, o máximo que eles tinham conseguido de potência, que a gente tinha notícia, era 92 CV. Nós conseguimos, na realidade, chegamos a 108. Sim. Né? E esse motor era um monstro mesmo, em termos de torque, em termos de curva de potência, em termos de tempo que ele proporcionou a gente virar as 1000 milhas. Era um negócio